Bom dia. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre doenças respiratórias. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos, número 6, questão 7 e questão 15. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 15 e 16. Então, gente, quando a gente fala de doenças respiratórias, obviamente a gente está falando de todas aquelas doenças que vão infectar, que vão, no caso, atingir órgãos que fazem parte do sistema respiratório. E aí, quando a gente fala de órgãos que faz parte do sistema respiratório, já cria um alerta na cabeça do aluno, porque o aluno já pensa o seguinte: mas doença respiratória não seria no pulmão? Sim, doenças no pulmão são doenças respiratórias. Porém, a gente sabe que nós temos várias outras estruturas que estão ligadas ao nosso sistema respiratório, como, por exemplo, a nossa cavidade nasal, nariz, garganta, os brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe. Então, qualquer tipo de doença que vá atingir nossas narinas, nossa garganta em geral, junto com as suas glândulas, como a amígdala, e também os tubos que vão estar envolvidos, brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe, assim como as que atingem os pulmões, vão ser classificadas, vão ser englobadas dentro de doenças respiratórias. E aí, agora que vocês sabem disso, vocês podem estar imaginando a quantidade imensa de doenças respiratórias que nós podemos adquirir ao longo da vida, E aí, gente, se a gente parar para pensar assim, a gente observa que nós temos doenças respiratórias tão simples como um mero resfriado, até doenças bem mais graves como pneumonias, embolia pulmonar, enfim, outras doenças infecciosas podem ser ocasionadas por vírus, como por exemplo o coronavírus, que está aí hoje tão falado, a dengue, enfim. E aí a gente começa a imaginar como que isso pode acontecer. A gente tem doenças mais graves que são adquiridas de fato já na sua plenitude da gravidade, como a febre amarela, a pneumonia, enfim, a dengue, como também temos doenças simples como um mero resfriado que, maltratado numa pessoa debilitada, pode levar a uma doença mais grave como uma pneumonia, por exemplo, ok? Vamos lá, gente. Então, sabendo desse grande leque de doenças e essa discrepância de gravidade de uma para outra, a gente pode classificar as doenças respiratórias de duas formas, tá? Elas podem ser obstrutivas ou restritivas. E aí, para fazer essa classificação, a gente respeita três fatores. Primeiro, o órgão ou estrutura, ou órgãos e estruturas que vão ser atingidos por determinada doença, os sintomas que essa doença vai ocasionar e a causa que vai levar a essa doença. Então são esses três fatores analisados que vai permitir a classificação de obstrutiva ou restritiva da doença respiratória, ok? Repetindo, órgãos e estruturas que podem ser afetados por ela, sintomas dessa doença e a causa que vai levar a adquirir essa doença. E aí nós temos as doenças obstrutivas, que são aquelas doenças que são caracterizadas pelo estreitamento dos tubos bronquiais, ou seja, quando os brônquios do indivíduo são estreitados, e aí a gente acaba sentindo o quê? Uma dificuldade, de inalar, de inspirar e de expirar. Porque como esses brônquios estão estreitos, eles estreitaram, o que acontece? A gente tem uma dificuldade de respirar. Esse tipo de doença obstrutiva, na maioria das vezes, é crônico ou pode vir a se tornar crônico. Um exemplo mais claro que nós temos de doenças obstrutivas é a asma. Eu acredito que alguns de vocês conheçam ou até mesmo tenham asma, e aí vocês sabem perfeitamente como que ela é crônica, como que tem às vezes essa dificuldade por causa dessa obstrução, esse estreitamento dos brônquios para você respirar. Como que a gente pode adquirir essas doenças obstrutivas, muito crônicas no caso?
muitas vezes pela exposição de poluentes, medicações que são tomadas, enfim, uma série de processos, digamos, constantes na nossa vida que pode levar a essa doença se tornar crônica. Então essas doenças obstrutivas são caracterizadas pelo estreitamento dos brônquios, tá? Pela dificuldade de você respirar. Já as doenças restritivas são aquelas em que vai ocorrer a perda, digamos, da obediência dos pulmões, né? A perda da complexidade do pulmão, a perda da elasticidade do pulmão. Ou seja, os pulmões eles perdem um pouco ou até de uma forma bem elevada a capacidade de se expandir e de se comprimir. Ou seja, se eu tenho uma maior rigidez, né, uma fibrose nas paredes do pulmão, isso pode levar ao quê? Pode levar a essa perda de elasticidade e aí eu tenho um aumento da rigidez, né, causada pela doença, e eu vou ter o quê? Eu vou ter todas as consequências que vão me levar a tipos de doenças que podem ser mais sérias, como por exemplo, a gente pode pegar as doenças restritivas e dividir elas de duas formas, tá? Como doenças do tracto respiratório superior, tá? Que normalmente são mais leves, e doenças do tracto respiratório inferior, tá? Que normalmente são aquelas mais severas. Então as doenças restritivas, elas são divididas nas que afetam o tracto respiratório superior e as que afetam o tracto respiratório inferior. As que afetam o tracto respiratório superior, elas tendem a ser menos agressivas, como um resfriado, uma sinusite, uma amidalite, tá? E aí, se não tratado, né, corretamente, pode evoluir para o tracto inferior. E essas doenças do tracto respiratório inferior, elas tendem a ser mais graves. Um exemplo delas é a pneumonia, que a gente sabe que é uma doença bem mais, digamos, agressiva e mais grave para o ser humano. E aí, gente, a gente se pergunta, essas doenças são causadas por quê? Ou elas são causadas por vírus ou elas são causadas por bactérias. Mas também tem aquelas que são crônicas, né? Como a gente viu as obstrutivas. Uma asma, por exemplo, ela não é nem viral nem bacteriana, ela é uma doença crônica, ela é uma obstrução dos brônquios, como a gente viu. Porém, aquelas que são causadas por algum agente infeccioso podem ser virais ou bacterianas. E aí, gente, a gente tem as curiosidades, né? Por exemplo, as doenças bacterianas, elas tendem a ter uma maior consequência no organismo humano do que as virais. Isso é correto? Se a gente parar para analisar doença por doença, a gente vai ver que não, que a gente tem doenças virais que são tão graves quanto. A gente agora está vivendo um surto do coronavírus, por exemplo, da Covid-19, e é muito grave. A gente tem um alto índice de mortalidade. Tá? É porque as doenças bacterianas, com o passar da história da humanidade, se tornaram as vilões. Mas a gente também tem que dar bastante atenção às doenças virais. Tá? Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia das doenças virais, né? É extremamente comum o ser humano ser contaminado por vírus, tá? Principalmente relacionados ao sistema respiratório. E aí nós temos um dado, né, da Organização Mundial de Saúde que é bem interessante, onde diz que entre 30% e 40% dos adultos, tá, do planeta vão ser acometidos por alguma doença viral no período de um ano. E entre 60% e 80% da população infantil de crianças do planeta vão ser acometidas por uma doença viral durante o período de um ano. Ou seja, a gente está, em contato com vírus o tempo todo. Com bactérias também, mas o vírus ele é muito mais, digamos, efetivo em infectar o homem do que a bactéria, tá? Porém, a bactéria também tem as suas mutações, as suas artimanhas para conseguir infectar o homem, tá? Gente, sabendo desses detalhes, hoje a aula foi bem simples, foi sobre doenças, né, respiratórias. Fica o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? São duas coisas. Primeiro, eu quero que vocês diferenciem doenças respiratórias obstrutivas e doenças respiratórias restritivas. Lembrando que as restritivas elas podem ser relacionadas ao tracto respiratório superior ou tracto respiratório inferior. Bota isso lá na atividade devolutiva, tá? E a segunda coisa, eu quero que vocês citem 4 doenças
causadas por vírus no ser humano e 4 doenças causadas por bactérias no ser humano, ok? Com exceção da pneumonia. Não quero que cite a pneumonia, porque a gente tem pneumonia viral e pneumonia bacteriana. Isso é uma curiosidade para a gente saber, ok? Então não pode citar pneumonia, porque pode ser pneumonia viral ou bacteriana, tá bom? Galera, fico aguardando a atividade devolutiva. Muito obrigado, até a próxima.